19 repertórios para sua redação do Enem de 2023. Sim, se o seu problema é repertório sociocultural, esse vídeo acabou de te dar a solução. Fica até o final e confere, porque não só os repertórios, mas eu vou te dar a divisão e o grau de importância de cada um deles para sua prova. Arthur, roda a vinheta. Vou dividir para vocês os repertórios em duas grandes áreas. Repertório sociocultural, a gente estuda para a introdução e para o desenvolvimento. Para a introdução de uma forma, para o desenvolvimento de outra forma. Para a introdução, a sequência de repertórios, ela depende principalmente dos seus eixos temáticos. E para o desenvolvimento, a sequência depende principalmente das suas teses. Então presta bastante atenção, porque eu vou fazer essa segmentação entre repertórios por eixo temático, divididos nos 3 principais eixos que eu acredito para sua prova, e também repertórios por teses, que você vai usar principalmente nos seus parágrafos de desenvolvimento. Bora lá? Gente, analisando os temas da redação dos anos anteriores, isso de 2009 até 2022, nós percebemos 2 eixos que são protagonistas, que aparecem ano após ano, inclusive que nos últimos 6 anos só apareceram esses 2 eixos temáticos. Quem é meu aluno e me acompanha há mais tempo sabe que eu estou falando do eixo da inclusão e do eixo da pós-modernidade. Gente, eixo da inclusão vai envolver o acesso por alguma minoria a algum direito básico. Eixo da pós-modernidade vai envolver tecnologia, comunicação e relacionamento interpessoal. E tem um eixo que eu acredito muito, que ainda não apareceu, apesar de ser muito relevante, que é o eixo do meio ambiente, que necessariamente comunica com os problemas causados por fatores antrópicos. E é aqui que eu vou concentrar os nossos repertórios, nesses 3 eixos temáticos. Bora lá? Anota aí. Primeiro eixo temático, eixo do meio ambiente. Acredito que pode ser uma grande aposta para o Enem. Afinal, ainda não apareceu na sua prova. Sim, gente, que loucura! De 2009 até 2022, o eixo do meio ambiente não apareceu na redação do Enem. Sendo o Brasil um país que convive com 1 milhão de problemas ambientais e ele ainda não cobrou. Pode ser que apareça. Sabendo disso, você tem que ter no mínimo 3 repertórios e eu vou te dar 3 repertórios conectados com pontos diferentes dentro dos problemas ambientais. O primeiro repertório é uma citação direta, extraída de alguns estudos do ativista indiano Mahatma Gandhi. E ele diz que a ganância, abre aspas, a ganância é a única necessidade do homem que a natureza não pode suprir. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a natureza te dá tudo, mas ela não consegue suprir esse sentimento incessante de uma busca pelo aumento da produtividade. Porque isso é antinatural, porque isso necessariamente foi criado pelo homem, essa busca incessante. A natureza te dá comida, moradia, lazer, segurança, mas esse sentimento, essa inquietude, a natureza não consegue suprir. Beto, onde que eu vou relacionar isso? Com problemas ambientais causados por fatores econômicos. Agrotóxicos, desastres naturais, desmatamento, poluição, problema do lixo, entre outros temas, certo? Temos outro repertório também, que é um filme, uma animação infantil, o filme Lorax. O Arthur vai colocar aqui na tela só para você lembrar do personagem. Uma produção cinematográfica que retrata uma sociedade que vive em uma cidade, Arthur, feita de plástico. Você pode colocar essa cena aí da galera vivendo em uma sociedade feita de plástico, uma cidade feita de plástico. E essa sociedade não se espanta com o fato de tudo ali ser de plástico, inclusive comprarem ar para respirar. É a mesma passividade, é o mesmo comportamento que a gente observa na sociedade brasileira, por exemplo. É claro que uma realidade ficcional, esse comportamento ele é abordado de forma mais drástica, de forma mais Caracterizado? Não, Característica? caricatura, caraca. Caricata.
É claro que em uma realidade ficcional isso é abordado de forma mais caricata. No Brasil, a gente percebe o mesmo comportamento de passividade, de habitualidade. Afinal, a gente sabe que os problemas ambientais estão aí. E da mesma forma, não fazemos nada para resolver e a gente não faz nada para a realidade ser alterada. A gente, inclusive, convive passivamente com esses problemas. Por fim, repertórios do meio ambiente. Eu tenho, lá naquele movimento literário, o arcadismo, uma realidade idealizada em que a sociedade idealizava o contato do homem com o meio ambiente, inclusive falava da Arcádia, né, como sendo uma terra livre de problemas ambientais, totalmente contrária à realidade brasileira atual, que convive com vários diversos problemas ambientais. Então eu trouxe 3 repertórios para você, que você consegue encaixar aí em vários problemas ambientais. Vamos para o segundo eixo, e esse é o eixo que eu acho mais importante para a sua prova. Eu coloquei o meio ambiente antes, porque normalmente eu não vejo as pessoas falando disso, principalmente porque nunca apareceu, mas eu acredito que é justamente por isso que pode aparecer. E o eixo mais importante, obviamente, é o eixo que mais aparece, que é o eixo da inclusão. Gente, eixo da inclusão você vai ter um monte de repertório. O grande desafio é conseguir encaixar. Primeiro repertório, Constituição Federal de 88. A gente tem inclusive redação aqui no canal em que eu analiso a construção de introduções, de desenvolvimento utilizando esse repertório em temas que estão dentro do eixo da inclusão. Porque é um repertório que vai comparar a existência de uma resolução que não foi aplicada na prática. A Constituição, ela prevê a garantia de vários direitos. Ela prevê a garantia do bem-estar da sociedade e a existência do tema rompe com esse bem-estar, rompe com essas garantias. Da mesma forma, nós temos Cidadão de Papel, que foi um livro escrito pelo Gilberto de Mensaia, um jornalista brasileiro, que quando vai analisar a cidadania do Brasil, do brasileiro, que é composta pelo acesso a vários direitos, ele percebe que essa cidadania ela não é plena, ela ficou restrita à teoria do texto legal. Ou seja, o cidadão só é cidadão lá no papel, lá na teoria. E essa cidadania ela é tão frágil quanto um papel quando vem para a prática. A gente consegue relacionar esse repertório com o eixo da inclusão, porque o eixo da inclusão ele envolve uma minoria que não acessou um direito básico, ou seja, esse direito ficou só no papel. Por fim, nós temos Cidadanias Mutiladas, do geógrafo brasileiro Milton Santos, que fala dessa fragmentação, essa mutilação da cidadania, motivada por essa desigualdade social, econômica e regional que nós temos no Brasil, apontando que nós temos em uma mesma sociedade, em um mesmo espaço geográfico, a composição de uma sociedade que contém pessoas que são mais cidadãs do que outras. É justamente isso que ele aponta como mutilação, fragmentação da cidadania. Eixo da inclusão concluído. Ou seja, já tivemos 3 repertórios para o eixo do meio ambiente, 3 repertórios para o eixo da inclusão. Vamos agora para o eixo que normalmente os alunos têm mais dificuldade, que é o eixo da pós-modernidade, que vai envolver tecnologia, comunicação e relacionamento interpessoal. Bora lá? Eixo da pós-modernidade. Se aparecer tecnologia, eu gosto muito da afirmação do Steve Jobs, que ele proferiu lá no lançamento, se eu não me engano, do iPhone, o primeiro iPhone de todos, em que ele trouxe assim, ó, a tecnologia move o mundo. Se a tecnologia move o mundo, eu devo me questionar, para onde? Porque se essa tecnologia ela está sendo utilizada para o bem, o resultado vai ser adequado, vai ser para o bem da sociedade. Agora, e se essa tecnologia está sendo utilizada para algum fim que não promove o bem, o mundo está sendo movido para onde? Então, por exemplo, no tema lá de 2018, né, manipulação do comportamento do usuário a partir do domínio de dados. Nesse caso, a tecnologia estava movendo o mundo. Para onde? Para a manipulação do comportamento do usuário. Certo? Você pode usar dessa citação para contestar o problema social contido no tema pós-moderno relacionado à tecnologia. Além disso, para a pós-modernidade, eu tenho um ensaio que eu gosto demais do Lipovetsky, Gilles Lipovetsky. Ele escreve Hipermodernidade, que ele vai falar justamente dessa fluidez dos comportamentos, que ele vai falar justamente dessa fluidez de fronteiras físicas
que aprofunda, paradoxalmente, o afastamento entre as pessoas. Ou seja, na pós-modernidade, apesar da aproximação ou das possibilidades de aproximação, o resultado que nós temos é o afastamento empático dos sujeitos, motivado por várias posturas que são cristalizadas nesse período que a gente vive, como, por exemplo, o individualismo, né? O ensimesmamento, a atomização da sociedade. Então, por exemplo, lá em 2020, estigmas associados às doenças mentais, a hipermodernidade explica como que hoje a gente objetifica o ser, não reconhece como ser humano, e sim a partir da doença mental que ele possui. Ou seja, apesar de todos os instrumentos para aproximar os seres humanos, o produto que nós temos é o estigma, é o afastamento, é o distanciamento interpessoal. E para finalizar, tem uma afirmação do Saramago, José Saramago, escritor português, que vai se encaixar muito bem em temas que são pós-modernos, que vai envolver esses relacionamentos interpessoal. Ele diz que a doença mortal do homem como homem é o egoísmo. Ou seja, para ele é justamente esse comportamento individualista que promove os problemas da sociedade enquanto sociedade. É justamente a falta de identificação do outro como ser humano e das necessidades do outro como necessidades coletivas e ao mesmo tempo individuais que faz com que a nossa sociedade fracasse, ou seja, conviva com uma doença mortal. Acabei de te apresentar 9 repertórios por eixos que serão utilizados principalmente na sua introdução. Agora, presta atenção, absorva esses repertórios, revise até o dia da sua prova, porque a gente vai para os repertórios que você vai usar muito nos desenvolvimentos. E para isso, eu preciso das teses que mais aparecem no seu texto. Vou começar pelo Estado. Normalmente, você aponta a negligência, a ingerência do Estado como tese, como causa do seu tema, como causa dos seus problemas sociais. E toda vez que você apontar essa ingerência, você pode lembrar de alguns repertórios. E eu vou listar 2 deles para vocês. O primeiro repertório é o livro Auto-Imperialismo, escrito por Benjamin Moser. Ali, ele analisa a perspectiva arquitetônica das cidades que remontam comportamento social, que vem da colonização do próprio povo pelas estruturas de poder, no caso, o Estado. Nesse caso, gente, do livro, o Estado ele é utilizado como ferramenta de manutenção dos espaços de poder, como ferramenta de colonização do próprio povo por aqueles que estão representando a estrutura estatal. Ou seja, autoimperialismo. O Brasil, ele foi colônia por muito tempo e essa colonização ainda se faz presente, porque o império, ou seja, a metrópole, ela é materializada no Estado, em que o Estado usa o próprio povo para atender os interesses dos seus representantes. Segundo repertório para Estado. As ideias dominantes de uma época nunca passaram das ideias da classe dominante. Karl Marx, quando ele fala isso, ele diz que a dominação do povo vem de uma parte ideológica em que essas ideias que foram difundidas entre a própria população não vêm da população, e sim de quem domina os meios de produção. Nesse caso, a gente está relacionando ao Estado. Mas, Beto, tem outras citações, né? Posso relacionar o Estado com o Leviatã, com a própria Constituição, com o cidadão de papel, com cidadanias mutiladas, com alguma legislação específica? Pode. Eu estou trazendo 2 que são menos conhecidas por vocês, que você pode acrescentar aí no seu repertório. Agora, segunda tese que normalmente você usa demais, mídia, a manipulação midiática, ou seja, a empresa de comunicação utilizando o meio de comunicação para manipular o comportamento da população com interesses ideológicos ou lucrativos. Vamos lá? Primeiro repertório, indústria cultural, Escola de Frankfurt. É um repertório que vai analisar a produção em massa de conteúdos que tem um objetivo final de promover um comportamento massificado e mercadológico que vai atender os
os interesses comerciais dessas empresas de comunicação. Então pensou em um tema em que a mídia pode ser a causadora do problema, indústria cultural passa a ser um repertório. Agora, eu gosto demais de uma citação direta do Zygmunt Bauman nesse contexto midiático, em que ele afirma que, na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Ou seja, a mídia tem o poder de jogar luz para problemas sociais e necessariamente resolver esses problemas sociais. Mas ao mesmo tempo o contrário é verdadeiro. A partir do momento em que a mídia omite a existência do problema, esse problema ele vai continuar existindo e gerando efeitos negativos para a sociedade. Ou seja, a falta de visibilidade é equivalente ao problema, à morte social. Vamos lá? Terceira tese, 2 repertórios que você precisa. Falha educacional. Gente, pensou em falha educacional, pensou em Immanuel Kant. O homem é aquilo que a educação faz dele. Se a educação é falha e o homem é produto da educação, logo o homem é falho. Ou seja, você vai usar aquela mesma ideia do silogismo que você aprendeu lá na filosofia, lá na sociologia, e vai transferir esse pensamento lógico para essa citação, para esse repertório. Apontou a falha como tese, o repertório para isso passa a ser Immanuel Kant. Ou uma alternativa que eu gosto demais, e já vi algumas redações tirando 1000 usando esse repertório, é a Pedagogia do Oprimido, o livro escrito por Paulo Freire, que vai mostrar como o sistema educacional ele foi moldado para gerar a opressão do aluno que entra em sociedade, que adentra em sociedade, obedecendo, reproduzindo os mesmos preceitos tradicionais que foram abordados, que foram introduzidos no sistema educacional. Ou seja, nós temos uma educação que oprime e gera oprimidos para a manutenção da ordem que está estabelecida, para a manutenção de uma sociedade que não questione o que foi estabelecido. Agora, outra tese que você vai usar demais, mentalidade capitalista. Essa relação em que o lucro é colocado à frente do bem-estar da sociedade. Usou essa tese, você pode pensar em 2 repertórios. Primeiro, sociedade do cansaço, ou seja, essa busca incessante pelo lucro tem como produto a desumanização do indivíduo e a objetificação dos seres que estão em sociedade, de forma que o cansaço físico e mental, ele é desconsiderado e até mesmo minimizado frente às predileções mercantis de uma sociedade. Além disso, temos um repertório muito interessante para quando mentalidade for relacionada ao consumo. O livro escrito por Zygmunt Bauman, Vida para o Consumo, demonstra que as relações sociais de consumo são necessárias para a manutenção da ordem de um sistema. Para o Bauman, nesse livro, o consumo ele é inerente à humanidade do ser dentro do sistema socioeconômico. Ou seja, você é a partir daquilo que você consome. Ou melhor, você é se você consome. Afinal, você tem que consumir para ser na sociedade contemporânea. E aí, para finalizar, outra tese que aparece demais é o individualismo, ou seja, a sobreposição dos interesses individuais em detrimento das necessidades coletivas. Essa postura egocêntrica, ensimesmada, atomizada da sociedade que causa vários problemas. E aí, tem inclusive aquela citação que eu trouxe dentro do eixo da pós-modernidade, que você pode aproveitar aqui, como outros repertórios. A exemplo do ensaio de Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida, que fala sobre a liquefação, né? Essa volatilidade dos relacionamentos interpessoais, provocada muitas vezes por uma postura egocêntrica em que o sujeito se percebe a partir da sua individualidade, a partir do seu espaço privado e desconsidera a existência da coletividade. E aí, para finalizar esse super vídeo que você tem que ver com calma, tem que voltar, tem que respirar, tem que absorver, tem que revisar. Não adianta só decorar o que eu tô falando e esquecer lá no dia. Tem que revisar. Isso aí tem que ganhar um procedimento dentro do seu texto. A gente pode abordar o individualismo também dentro da perspectiva das bolhas sociais.
certo? É um repertório que você pode usar a partir de algum fato social específico que remonta à organização social feita a partir de bolhas, em que você só se reconhece ou reconhece o outro a partir do momento em que o outro tem características que se assemelham às suas ou com aquelas que você escolheu acompanhar, escolheu conviver. A bolha social é a negação completa do outro. Isso tem como fruto, inclusive, a individualização da verdade, que foi abordado lá no conceito de pós-verdade do dicionário Oxford de 2017, se eu não me engano, que foi elegida, inclusive, a palavra do ano de 2017, que nada mais é do que a individualização da verdade, a construção subjetiva da verdade que independe dos fatos para ser estabelecida em uma bolha social. Esses 19 repertórios são repertórios que você pode usar tanto na sua introdução como no seu desenvolvimento. Gente, vamos ser sinceros, se em 20 minutos eu conseguir transformar a sua perspectiva em redação, a única coisa que eu te peço é curta esse vídeo para eu saber que você gostou, inscreva-se no canal e eu te convido a vir para a nossa semana de revisão em redação, porque lá eu vou ter 4 dias para a gente fazer esse mesmo processo com mais calma, com exemplos e com mais profundidade, logo na semana que antecede a sua prova do Enem. Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui na descrição e vem conhecer a SRR, a Semana de Revisão em Redação. Um abraço para você. Tchau, tchau.